Leia a Bíblia comigo. Leia a Bíblia comigo. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Só isso. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Só isso que eu quero ler com você hoje. Vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ora, essa palavra no princípio, para a gente entender, é uma palavra só. Não é no princípio. É uma palavra só. Bereshit. Bereshit é uma palavra só. Que é por princípio. Inicialmente, criou Deus os céus e a terra. Segundo ponto que eu chamo a atenção é essa palavra criou. No princípio, ou inicialmente, por princípio, por cabeça, inicialmente, de partida, criou Deus. Quando fala criou, não é o criou que a gente faz. Nós, seres humanos fazemos uma transformação. Inclusive, meu amigo ali está fazendo uma transformação no meu portão, que deu um problema ali, ele está transformando. Vai ficar muito melhor, porque ele é bom, vai ficar muito melhor. Então, um carpinteiro pega madeira e transforma aquela madeira numa cadeira. Então, nossa criação é a criação de transformação. Esse, no princípio, Deus criou, não é criação de transformação. É criação do nada, do zero, do não existente. Então, eu diria assim, inicialmente, Deus chamou a existência. Entende? Uma coisa que não existe, ele chamou a existência. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Se você entender que esse texto aqui está dizendo que ele criou esses céus e esta terra, você vai ter um monte de dúvida daí para frente. Porque a palavra céus aqui no hebraico é Hashamaim, não é céu de céu azul, não. E a palavra terra, você já vai ver que é Haaretz, não é Haaretz, é Haaretz, ou seja, as coisas da terra. Ele criou as coisas de cima e as coisas de baixo. E aqui mostra as dicotomias que Deus usa, né? Bem e mal, luz e trevas, certo e errado, bênção e maldição. Deus não para no meio. Não existe, por exemplo, bênção, mais ou menos bênção, mais ou menos maldição e maldição. Não existe isso. Bem, mais ou menos mal e mal. Não, é bênção e maldição, bem e mal. Por isso a palavra de Deus é espada de dois gumes, né, que discerne a alma do espírito, não tem nada de meio. E aqui ele cria coisas que são totalmente diferentes. Porque se a gente considerar aqui no versículo 1 que ele criou a terra, a gente não vai saber o que dizer, o que ele criou no versículo 10. No versículo 10 ele diz assim: chamou Deus a porção seca terra. Então a terra foi feita no versículo 10, essa parte seca que eu estou pisando aqui, foi feita no versículo 10. Então quando ele cria aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra, seria assim: inicialmente chamou Deus à existência as coisas invisíveis, espirituais, as coisas não tangíveis, as coisas imateriais e as coisas materiais, a matéria. Então no princípio criou Deus as coisas invisíveis, os reinos celestes, o reino dos céus, e as coisas físicas, a matéria. Essa é a grande diferença. Aí você entende a Bíblia inteira, se você raciocinar assim. Porque no versículo 2 diz assim: a terra estava sem forma e vazia. O que ele quer dizer com isso? Que a matéria não tinha uma forma. Era uma matéria espalhada. E foi materializada ali como águas. Tanto que logo em seguida ele vai dizer: havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, havia as coisas não materiais, reino dos céus, e havia as coisas materiais, a água como base de todas as coisas que aconteceriam. Entendeu? Um grande abraço. A partir daí, toda a leitura bíblica fica fácil. Deus não criou ao mesmo tempo as coisas imateriais e as coisas materiais. Deus não criou ao mesmo tempo as coisas do céu e da terra.
porque Deus não mistura as coisas. Ele gosta de coisas diferentes. Eu costumo dizer que no Éden, Deus plantou um jardim, porque Ele gosta de coisas diferentes, frutas diferentes, árvores diferentes, mas Ele não gosta de coisas iguais. Por isso Ele não plantou um pomar no Éden, Ele plantou um jardim, ok? A terra estava sem forma e vazia. Por que vazia? Porque ninguém habitava aquela massa de matéria caracterizada na forma ali de água. Deus criou as coisas imateriais e as coisas materiais. Assim, entendendo, vou ler mais uma vez esse versículo para que fique bem claro. Inicialmente, Deus chamou à existência o reino dos céus, as coisas superiores, invisíveis e materiais, e as coisas da matéria que nós vemos hoje em dia. Esse é o versículo 1. Um grande abraço. Vou ler a Bíblia com vocês, mas somente nos pontos polêmicos que geram confusão. Aqui é para desconfundir, tá bom? O que o pessoal confunde. Então, Deus criou as coisas invisíveis e as coisas visíveis. É o que diz o versículo 1, tá? Grande abraço.